Você sabia que a Arca de Noé está diretamente relacionada com Jesus Cristo? Sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Antes, você já é rato de internet, já sabe do que eu estou falando, deixa aí o seu like, se inscreve, porque isso aí ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Eu fico muito feliz, cara, com o desenvolvimento do canal, porque organicamente, sem entender muito bem da plataforma, a gente tem crescido, tem alcançado mais pessoas, tem trazido mais pessoas para cá. Lembrando que números não é um alvo aqui do canal, mas simplesmente compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido no Senhor. E quando a gente para estudar as Escrituras, a gente percebe que Jesus Cristo é a figura central. Não tem como eu imaginar uma religião baseada na Bíblia que não considere Jesus como personagem central, e acredite, existem algumas. Eu não sou muito de falar sobre denominações, comparar uma com outra, mas existem princípios bíblicos que são claros e básicos. Portanto, quando você for escolher uma igreja para frequentar, escolha aquela que está mais próxima, não da sua casa, mas escolha aquela que está mais próxima da sua Bíblia. O que a gente vai entender hoje é que Jesus, sendo o personagem central das Escrituras, as histórias mais aleatórias que a gente conhece estão diretamente relacionadas com ele. Sabe por quê? Porque o relato bíblico ali em Gênesis fala que a arca, todo mundo conhece essa história da Arca de Noé, Deus ali estava muito preocupado, entendendo que era hora de dar um reset, porque a maldade do homem crescia cada vez mais. Ele bateu o olho na terra e achou um homem que ainda permanecia fiel. E nesse ponto eu acho que a gente tem que valorizar muito a vida de Noé, a pessoa de Noé, porque Noé era um cara que não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha igreja, não tinha nem Bíblia escrita ainda, e ele era um homem que era fiel ao Senhor. Portanto, Deus tinha uma missão. Ele olha para a terra, bate o olho e acha Noé, um justo entre tantos outros injustos. Ele dá para Noé uma missão de construir um barco muito grande, e esse barco ele não só iria abrigar pessoas, como ele iria também abrigar animais, para ser ali responsável por um restart da terra, né? Então ia acontecer o dilúvio, que era uma chuva muito forte. Alguns profetas que receberam revelações mais profundas acerca das Escrituras escrevem, como é o caso de Ellen White, escrevem que além da chuva, né, que era muito forte, existia água saindo da terra. O que a gente entende hoje como Pangeia, pela visão criacionista, muito se atribui ao dilúvio, né? Se você observar ali os continentes, eles se encaixam perfeitamente. O que ocasionou essa superação muito provavelmente foi um evento catastrófico, e esse evento ele é o dilúvio. Então você pode imaginar a loucura que era, porque até aquele momento a história nos diz, e historiadores e teólogos concordam, que não havia existido chuva. Então Deus entrega para Noé uma missão de construir algo para se proteger de alguma coisa que ele nunca havia visto. E talvez a chuva na maior intensidade que a história já viu. Não é aquela tempestade que por si só já nos assusta, era algo que iria separar continentes. Então era algo muito. Eu estava até conversando com a Nadine esses dias sobre como deveria ter sido a experiência dentro daquela arca durante 40 dias e 40 noites. Porque, cara, algo totalmente bizarro. Lembrando que os animais marinhos não foram para a arca, né? Então eles morreram juntos com as pessoas que não aceitaram entrar dentro da arca. Então, animais gigantes que a gente nem imagina que existem, né? Que a gente não conhece ainda, às vezes batendo na arca, contra a arca, aquela chuva gigante, os animais fazendo barulho dentro e Noé ali com a sua família, algo bizarro. Mas o foco não é simplesmente a história de Noé. O relato bíblico diz que a arca pousou no 17º dia do 7º mês, se não estou enganado. Esse era o calendário, essa era uma marcação do calendário pré-mosaico. Se eu faço não vou entrar aqui muito em termos técnicos, mas só para a gente entender. Se eu faço uma transliteração para o calendário mosaico, que era o calendário da época de Jesus, eu chego no dia 17 de Nissan. Você vai perceber que o dia 17 ele é um dia meio que separado para vários eventos importantes. E talvez o mais importante dele seja a ressurreição de Cristo, que aconteceu no mesmo dia. Mas como é que eu posso ter, além da data, existe uma outra relação, que está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, que diz que foi do agrado de Deus que toda a plenitude se achasse em Jesus Cristo.
A palavra plenitude ela vem do grego pleroma, e pleroma era um termo usado pelas companhias, né, pelos marinheiros da época. Então, quando eles queriam dizer que um barco estava cheio, eles usavam essa palavra pleroma. E sabe, quando eu entrei em contato com essa revelação bíblica, eu fiquei pensando, mas como é que Paulo está comparando Jesus com um barco? Só que quando eu vou para Isaías, por exemplo, capítulo 40, eu observo ali que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A partir disso, eu percebo que o Senhor ele não é só uma pessoa, ele também é um lugar. Aquela arca representava a proteção do Senhor em meio ao caos. E quando eu digo caos, eu estou falando da destruição do mundo. Eu estou falando de cadáveres por todos os lados, tanto de pessoas quanto de animais. Mas aquela arca representou a proteção que a família de Noé tinha em meio ao caos. E a arca pousa nos montes de Ararat, e Ararat significa maldição reversa. Cristo foi responsável por reverter a maldição do pecado e nos dar uma nova vida. Quando Paulo escreve para uma igreja, a igreja de Colosso, que era uma igreja que estava se enveredando por outros tipos de teologia e estavam tirando a centralização de Cristo, Paulo vem e escreve, ele é antes de tudo. Através dele, para ele, todas as coisas foram criadas. Nele foi do agrado de Deus que nele achasse toda a plenitude, do grego pleroma. Pleroma que era um termo usado pelas pessoas que trabalhavam nos ramos marítimos, pescadores, marinheiros e tudo mais, para se referir a um barco que estava cheio. Um barco que estava cheio era a Arca de Noé. Eu fiz toda essa construção, espero que tenha ficado claro, mas eu fiz toda essa construção para que nós percebamos que Jesus Cristo é a figura central do Evangelho. Se eu tiro Jesus Cristo, não existe Evangelho. Portanto, de Gênesis a Apocalipse, quando você for estudar, quando você for ler, você tem que entender que tudo isso, todos os relatos, eles apontam para um alguém, que também é um lugar, e que neste lugar a gente pode descansar. O texto de Isaías 40, ele não é uma utopia. Porque hoje, na geração ansiosa que a gente vive, né, falar em espera é algo praticamente impossível. Se o celular demora aí mais de 2 segundos para carregar um vídeo, a gente já vai no sinalzinho do Wi-Fi ver se o Wi-Fi está conectado. A gente não aguenta esperar em fila, a gente não aguenta esperar o produto que a gente pediu da Shopee ou da Amazon. A gente não aguenta mais esperar, porém existe um estilo de vida, existe uma consciência pautada no Evangelho, na pessoa de Cristo, aonde eu mesmo esperando, eu consigo descansar. E este lugar da espera não é um lugar onde eu fico parado, porque o texto vai dizer que os que esperam no Senhor correm e não se cansam, voam ao alto como a águia. E particularmente, galera, esse é um texto que tem me sustentado demais, porque hoje eu estou vivendo em lugar de espera. Eu estou trabalhando, eu estou me movendo, desenvolvendo coisas, gravando projetos, produzindo conteúdo, mas eu estou descansando por algo que ainda vai vir. E essa espera no Senhor é uma espera que não me deixa ansioso, mas essa espera me renova, entendendo que a pessoa de Cristo não é apenas um alguém, também é um lugar onde eu posso descansar. Assim como Noé e sua família puderam descansar durante 40 dias e 40 noites. E um pouco mais, né, porque demorou um pouquinho mais para eles saírem da arca. Mas o lugar onde eles puderam descansar se tornou uma pessoa. Diferente de outras religiões que a gente estuda, onde é a constante busca do ser humano para com Deus, o Evangelho traz uma perspectiva nova e diferente. É Deus procurando e buscando o homem. E, cara, todas as vezes que eu vou para as Escrituras, que eu paro para estudar a verdade do Evangelho, eu paro para refletir nas excelências na pessoa de Cristo, não tem como não se apaixonar, galera. E o intuito do canal é sobre isso, é tentar, de alguma forma, com as nossas limitações, traduzir ou expressar a real pessoa de Cristo. Talvez o que você conheça acerca de Jesus é aquilo que te falaram na igreja, que você já nem faz parte porque você foi machucado e teve que sair. Mas o que eu estou te apresentando hoje aqui é a oportunidade, o caminho, a consciência de conhecer a Cristo por você mesmo. Você se permitir ter não uma experiência religiosa, mas uma experiência com a pessoa de Cristo, que mesmo sendo Deus também é homem. E esses dois habitam em um só.
Ele é o princípio de tudo, ele é o verbo que se fez carne. Homem e Deus. Sabe, a gente não vai conseguir entender isso na sua plenitude. Mas o que está ao nosso alcance é viver uma vida nele. Porque agora é Cristo em nós, não é Cristo para nós. Emmanuel significa Deus conosco. Sabe, ali em Isaías capítulo 6 você tem a visão do profeta, né? O profeta vê o trono do Senhor, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes encheu o templo. Só que quando você vai para os evangelhos, você percebe que uma simples mulher que não era profetisa, que não tinha um alto cargo, e a gente nem sabe o nome dela, tocou a orla das vestes e foi curada. Porque agora a orla das vestes não é apenas a visão de um profeta. A orla das vestes é uma realidade para todos nós. Que a gente não apenas vê, mas a gente pode tocar. E dessa orla das vestes sai poder. Jesus parou a sua rota para atender alguém que tinha tocado na orla das suas vestes. As mesmas orlas que haviam sido vistas pelo profeta Isaías 600 anos antes. E agora uma simples mulher que a gente nem sabe o nome, não estava apenas vendo, mas estava tocando e crendo. O Evangelho é sobre isso. Não é uma vã filosofia. Não é apenas Jesus não é apenas um bom mestre da moral. Com as coisas que Jesus disse, ou eu considero ele um louco, ou eu considero ele o Filho de Deus. E a única coisa que me resta é se prostrar aos pés dele. Portanto, o que é que tem na Arca de Noé? O que tem na Arca de Noé nada mais é do que a pessoa de Cristo representada. O lugar que Cristo é, o lugar de descanso representado em uma estrutura. Talvez a historinha da Arca de Noé não seja mais a mesma depois que a gente para pensar na pessoa de Cristo. Então é isso, galera. Lembrando que o Tratado da Adoração, meu primeiro livro digital, está ainda disponível por R$19,90, preço de banana. Você recebe uma nova instrução, a forma como Deus espera que nós o adoremos nesse lugar de encontro. E você ainda ajuda esse ministério aí mais longe. Também a minha nova música, Meu Senhor, está disponível tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, beleza? Você pode escutar aí gratuitamente e a gente se vê no próximo vídeo.